Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos já no final do nosso ano litúrgico. Além desse domingo, vamos ter mais um outro, o de Cristo Rei, próxima semana, e depois já começa o tempo do Advento, né? O novo ano litúrgico começa com a preparação para o Natal. Sempre que chegam esses últimos dias do ano litúrgico e depois no início do Advento também, a igreja nos faz escutar as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos. E aqui a gente escutou antes, na primeira leitura, o profeta Malaquias falando sobre o dia do Senhor. Os últimos profetas usavam muito para falar desse dia final, desse tempo final, essa expressão, o dia do Senhor. E é uma coisa interessante porque os cristãos justamente deram esse nome para o primeiro dia da semana, onde se reúnem para a missa, para celebrar a Eucaristia juntos. Esse primeiro dia da semana que os pagãos dedicavam ao sol, chamavam o dia do sol. Até hoje em algumas línguas continua esse o nome, né? Sunday em inglês, Sonntag em alemão. O dia do sol, os cristãos chamaram, não é o dia do sol, é o dia do Senhor. Dominica Dies, Dies Domini, daí vem o nome domingo, né? O dia do Senhor. E por que tem a ver o domingo e a missa do domingo com o final dos tempos, com o fim do mundo? Tem tudo a ver com o fim do mundo. Porque em cada missa nós nos reunimos com todo o céu, celebrando de forma antecipada o banquete definitivo das núpcias do Cordeiro, como diz na linguagem do Apocalipse, o casamento do Cordeiro, quer dizer, aquela união definitiva
de Cristo com toda a humanidade, onde toda a humanidade é unida a Cristo, vivendo a vida do Filho, amando o Pai no Espírito Santo, onde todo o universo, toda a história é recapitulada em Cristo, condensada nele, e ali Deus se torna tudo em todos. E a gente tem a experiência antecipada de tudo isso em cada Eucaristia. Tanto é que no momento da comunhão, se diz, felizes os convidados para a mesa do Senhor, que é uma frase que está no Apocalipse e que fala justamente daqueles que estão destinados a esse banquete de núpcias do Cordeiro. Então, em cada domingo, em cada missa, a gente sai de cada Eucaristia com um tipo de memória que só o cristão é capaz de ter, a memória do futuro. Nós viemos, nós cristãos, estamos vindo do futuro. Estamos vindo dos últimos tempos. E com esse olhar dos últimos tempos e da vitória de Cristo, é que a gente olha para o mundo, que a gente olha para todas as coisas. A gente olha para tudo dizendo, tudo isso vai ter um final, tem um final a história. Quando você vai num lugar e vê algumas ruínas antigas de algum lugar, e imagina as pessoas daquela época que estavam ali tranquilamente vivendo a sua vida, e de repente você olha e vê no tempo presente, vê aquilo tudo, aquele cenário todo mudado, e pensa o que essas pessoas pensariam, o que elas viveriam, como elas viveriam se elas soubessem o que ia acontecer. Então, com um olhar semelhante, a gente olha para o mundo, a gente vê essa figura passageira do mundo. Cristo dá nesse discurso sobre o fim dos tempos que a gente escutou, a versão de Lucas, 2 quadros. O primeiro, um mundo inquieto, um mundo instável, guerras, revoluções, pessoas anunciando o fim do mundo, salvadores do mundo aparecendo, dizendo, sou eu, me sigam que eu vou melhorar todas as coisas. Então a gente pergunta, bom, mas isso aconteceu em todas as gerações, desde Cristo até hoje, não houve nenhuma geração que não tivesse assistido esse espetáculo, Guerras, revoluções, invasões de países, salvadores da pátria nascendo, levando o povo a loucuras, a guerras, a experiências desastrosas. Então, a gente está assistindo isso desde que o mundo é mundo. Então, que tipo de sinal do fim dos tempos é esse, que acontece sempre? E aí que a gente entende o significado disso, porque o mundo mostra com tudo isso que o ser humano não consegue se salvar por conta própria. Então, no meio dessa instabilidade, existe um grito escondido, que é o grito por um Salvador, um grito por uma redenção definitiva. Todas as guerras que já aconteceram no mundo e as que estão acontecendo agora mesmo, todas elas tiveram o motivo, depois dessa guerra tudo vai melhorar, depois dessa guerra aí sim nós vamos ser felizes, vamos acabar com o mal pela última vez, vamos fazer o último esforço, essa vai ser
a guerra que acaba com todas as guerras, né? Depois dessa revolução que nós estamos fazendo, o mundo todo vai melhorar, tudo vai ficar bem, nós vamos construir o mundo ideal, um paraíso na Terra, né? Uma das páginas mais deprimentes que eu li da literatura clássica foi um trecho daquele belíssimo romance Os Miseráveis, né, do Victor Hugo. E neles tem um jovem, numa barricada, os jovens estão fazendo uma revolução lá em Paris, e se escondem atrás de uma barricada, e um deles começa a fazer um discurso, e esse romance foi escrito no século XIX, então ele começa dizendo assim: neste século XIX nós temos guerras, mas no século XX nós vamos ter paz. Né? Nesse século XIX estamos tendo convulsões sociais, mas no século XX nós vamos ter progresso. O século XIX é o século da guerra, mas o século XX vai ser o da paz. Então, quando ele fala tudo que, segundo o idealismo dele, ia acontecer no século XX, nós que somos do XXI, olhamos para trás e dizemos: que desastre, coitado desse jovem, dando a vida lá por uma revolução, esperando um mundo melhor, e o mundo no século XX ficou ainda pior do que aquele que ele estava vivendo, né? Então, esse é um dos sinais do fim do mundo, né? A precariedade das coisas, como o ser humano tenta se salvar por conta própria e não consegue. E o segundo quadro que Jesus coloca na frente dos seus discípulos é a situação do cristão no mundo. Porque o cristão, justamente porque ele vem do mundo futuro, porque ele é o homem novo, ele já vive a ressurreição de modo antecipado. Um mundo que ainda vive debaixo do signo da morte não consegue compreender o cristão. E deixa o cristão numa situação não à vontade, né? Uma situação incômoda. E isso é a marca. Quem vive a vida cristã de uma forma medíocre não incomoda ninguém. Mas quem vive realmente como cristão começa a incomodar. E Jesus fala que o incômodo começa até dentro da família, entre os amigos. Quantas pessoas me falam, que até jovens, né, que os pais implicam com eles porque vão à missa. O que você vai fazer lá na igreja? O que você está fazendo lá? Os parentes, quando brigam, quando discutem, vai lá na igreja, né? Então, sempre aquele incômodo no fundo, né? Diante da imagem do cristão, não conseguem entender o que está acontecendo, qual é essa vida que o cristão vive, qual é o que ele vê, o que ele enxerga. E isso causa contradição, isso causa perseguição, isso causa martírio também. Mas Jesus diz: essa é a oportunidade de vocês darem testemunho, porque quando vocês estão debaixo da contradição, debaixo da perseguição, aí é que vocês mostram que vocês são cristãos de verdade, né? Debaixo das situações difíceis, né? Hoje, domingo, o Dia Mundial do Pobre, decretado pelo Papa Francisco, a gente se depara com essa situação dos desabrigados aqui no Estado. Onde é que está a caridade, a solidariedade dos cristãos? O Dom Dario, né, nosso arcebispo, pediu esse esforço de todos nós, né, reunirmos ajuda
para esses nossos irmãos necessitados que ficaram desabrigados, né? E a gente está também iniciando essa campanha, né, de recolher alimentos, de recolher bens que depois vão ser levados lá para a Mitra Arquidiocesana de Vitória para serem distribuídos para os mais necessitados. Então, no momento da dificuldade, que a gente mostra que é cristão, que a gente mostra qual é essa vida que vive em nós. Jesus nos convida a ter esperança diante desse quadro e nos convida a ter fortaleza, porque é pela nossa perseverança que a gente vai chegar até a vitória de Cristo, até esse dia do Senhor, que nos é prometido, nos dado como garantia em cada domingo que a gente participa da missa.